Buenos, buenos. E aí, pessoal, bom dia. 7 da manhã, hora de aeróbio, vai. Levanta aí. Não importa que estamos aqui. De manhã. E vamos conversar das coisas que vocês querem saber. Que eu tô curioso, o que é? O que são as ideias de hoje? João Bissu fazendo filme pro Matheus. Tudo bom. Ju só quer saber do myself. Vai cutucando, Ju. Você vai ver só onde você vai parar. O que myself vai te mandar? Ai, ai. Isaac. Algum exercício para engrossar a canela ou só treinar a panturrilha vai deixar grossa? Eu acho que eu entendi o que você está perguntando, Isaac. Sabe que a parte da canela próxima ao tornozelo é uma parte muito fina e também é uma parte muito pouco irrigada. Tanto que fratura nessa região, cara, é difícil consolidar. E principalmente a gente se preocupa por conta de infecção, né? Porque se você tem menos circulação, você também tem aumento de risco de infecção. O que você pode fazer é panturrilha, que é óbvio, mas fazer muito solear, né? Que você consegue ativar quando você faz panturrilha sentado. E você pode fazer tibial anterior também, que é o que você vai ver muito corredor fazendo, né? Aquele que você levanta a ponta do pé. Isso vai ajudar a dar uma melhorada aí na sua canela fina, né? Mas, cara, todo mundo tem canela fina. Então, começa a trabalhar em dias alternados aí, panturrilha e tibial anterior. Você vai ver que o esforço compensa. Faz um hashtag, somos todos canela fina. Aliás, tem os atletas famosos que tem atleta de cachorro, que nem diz Eduardo Corrêa. Eduardo Corrêa ele chama de canela de cachorro. Não pode rir, né? Porque senão a gente não vai pro céu, mas eu ri. A pessoa olha. Ó, pronto. Vai chegar hoje na academia e começar a latir pros outros, hein? Depois vão falar assim, porque o músico falou. Quer saber? Pode fazer, ó. Bom dia, TikTok. Rosana. Cortisol alto. Queria saber se cortisol alto altera para o treino. Na verdade, Rosana, o cortisol ele altera em consequência do treino, né? O treino libera cortisol. É um estresse físico que você sofre. Só que se o físico ele não estiver equilibrado, principalmente sua alimentação, a tendência é você aumentar muito esses níveis de cortisol. E aí, pode ser que você tenha uma dificuldade de recuperação. Matheus, gestante pode tomar creatina? Matheus, nunca vi nenhuma disposição ao contrário. Então, 3 gramas de creatina, se ela estiver se alimentando bem, acho que faz até parte. Como melhorar a qualidade do sono? Fico estudando até tarde e quando eu preciso apagar, não consigo. Mas isso é difícil porque quando você estuda até tarde, você fica com aqueles assuntos na sua cabeça, né, meu? E aí o que acontece? Você acaba não conseguindo desligar. Por isso que é legal você ter, por exemplo, um livro de literatura do lado. Porque aí, 5 minutinhos que você lê um livro de literatura, você já vai embarcando no sono, já vai capotando. Vou te dar uma dica, tá? Pega o livro de Pensamentos do Marco Aurélio. Imperador Marco Aurélio. Você vai ver que é foda. Marco Aurélio e Marco Antônio. Gente, calma que hoje eu ainda não acordei, tá? Aliás, deixa eu escrever aqui. Vamos lá pro Superchat, pessoal.
Superchat hoje até 7h35, hein? Vamos ver o que mais que a gente tem de pergunta. João Felipe apagou a pergunta. Matheus, dica para melhorar a pestana no violão. Puta, Matheus, eu vou te falar o que eu fiz, cara. Quando eu tocava violão, que eu tinha dificuldade de fazer pestana. E eu tinha muita dificuldade de fazer Fá, né? Que é aqui assim, né? Você pega o braço aqui e segura aqui. Meu, eu pegava o braço do violão, eu fazia um Fá nos primeiros trastes, aí eu ia andando pra frente, ia treinando, tirar e fechar. Isso me ajudou, mas fazer pestana, você sabe que é neuromuscular, né? E aí isso quer dizer que você precisa do costume, né? O aprendizado neurológico para fazer isso daí. Eu acho muito legal o violão, né? Ah, Gil, outro dia eu canto. Vocês escolhem uma música aí, eu canto pra vocês. Não sei se vou ter voz pra isso, porque a asma tá foda, mas... Bom, já melhorei pra caramba, né? Nem tossi ainda. Graças a Deus. Cara, todo junho, julho é crise de asma, mas esse ano foi foda. Luiz Godoy, benção, música. Zerei os chimas da semana, disposição a 1000, esteatose zerada, dieta e treino cardio todo dia, BFD 25 para 20. Pô, Luiz, o shima, teoricamente, ele melhoraria a esteatose, né? Sabe, Xantina faz isso. Mas é aquela coisa, você ficar hiperestimulado o tempo inteiro, né, realmente deixa a gente numa tendência mais de ansiedade do que de serenidade. De serenidade para você se sentir bem, para você perceber bem-estar. Olha só, se o seu BF chegou de 25 para 20, saiba, isso é bastante coisa, viu? Se a gente transformar isso em quilo de peso, meu amigo, 5% de BF é umas picanhas que você arrancou do lombo. Então, mantenha firme. Luciano Alves. Aliás, Lúcio me lembrou de uma coisa importante. Eu tenho chá lá no consultório, eu tenho mate lá no consultório. E esses dias, cara, eu tô meio derrubadinho. Eu vou separar o shima, eu vou retomar. Luciano Alves. Treinar cedo é melhor para hipertrofia? Tem essa tese, Luciano, à medida que o miócito, né, a célula muscular, o momento de trabalho dela é matinal. Logo, entende-se que, se você der sinal para ela, logo pela manhã, bem como a alimentação, existe uma tendência dela responder melhor. Larissa. Fale, por gentileza. Larissa, a rainha da educação e bons modos. Esse banho tá foda. Só gente craciar. Mas Celso já chegou na canela já. Fale, por gentileza, sobre estrogênio e progesterona para o ganho de massa em mulher. É diferente do homem? Testo GH? Larissa, é completamente diferente, coração. Aliás, nem existe essa correlação testosterona GH ou estrogênio e progesterona na mulher. Eu vou te contar o que acontece, até para você entender qual é essa relação estrogênio, progesterona, testosterona e GH. Queria ter uma aula para mostrar isso para você, uma lousa para poder mostrar isso para você. Esse assunto, Larissa, ele é muito, muito, muito interessante. Veja, o ovário,
ele produz todos os hormônios que a mulher ela precisa para viver com saúde e equilíbrio. E claro, a mulher ela tem um eixo muito sensível. Isso quer dizer que estresse, falta de alimentação, excesso de exercício, traumas físicos podem atrapalhar no que é uma boa qualidade de vida, uma boa manutenção desse equilíbrio. Então, toda vez que o seu ovário começa a produzir hormônio, e ele faz isso ciclicamente, né? Primeiro dia da menstruação, você tem a produção de hormônio piquititica. No final da menstruação, você tem uma produção de hormônio alta, sabendo que você teve um pico de produção lá no meio do ciclo menstrual. E esses hormônios, todos eles se equilibram. Então, por exemplo, para a mulher ter estradiol, né? E por que a gente discute, fala muito de reposição de testosterona para a mulher? Mas ela está com uma testosterona de 12. Quanto está o estradiol? Olha, medi na primeira semana do ciclo, o estradiol dela estava 50. Impossível essa mulher ter uma testosterona baixa. A questão é que essa testosterona ela não está circulando no sangue, ela está no ovário. E sabe por quê? Porque a mulher não produz estradiol diretamente. Ela produz testosterona na teca e essa testosterona é aromatizada na glomerulosa, que é outra área do ovário, uma área celular específica. Isso quer dizer o seguinte: sempre que você tiver uma mulher com estradiol normal, você tem uma mulher com uma testosterona normal. Salvo raríssimas exceções, né? Condições de desequilíbrio, mas que, Larissa, não tem relação com imediata, com aquilo que o pessoal reclama. Qualquer queixa de cansaço ou qualquer queixa de falta de disposição já vai direto para o hormônio. Não é que dorme mal, não é que come porcaria, não é que não come, não é que enche o bucho à noite, não é que fica comendo tranqueira ao longo do dia. Não, nunca é alimentação ruim, nunca é o sono tranqueira, é sempre hormônio. E isso é uma coisa importante, por quê? Porque ato contínuo as pessoas elas acham que suas rotinas não interferem na sua percepção de energia, elas vão procurar terapias hormonais para cuidar do que na verdade são alterações alimentares e alterações de comportamento. É que nem o sujeito, ele nunca estuda. Aí ele vai na prova, senta na graxa. A prova tá difícil. Não, animal, você não estudou. O sujeito, ele nunca treina. Ele vai pro campeonato. Porque eu sou ruim disso. Não, cara, você não treina, parceiro. E quando você fala, por exemplo, eu tô cansado, tô indisposto. Como você tá dormindo? Tá assistindo TV, deitadinho na cama? Tá lá rodando o tique-tique, o Instagram antes de dormir? Não tinha que ter fazendo isso, né? Tá fazendo isso até 2 da manhã, quer acordar às 7 da manhã pulando. Não vai. Você vai acordar às 7 da manhã pulando num poço. Você vai se sentir mal pra cacete. Logo, é muito comum o pessoal optar por, vamos achar que é uma coisa mais simples de resolver, porque se eu tiver que mudar meu hábito de vida, aí eu não quero. Se eu tiver que comer do jeito certo, se eu tiver que comer de forma fracionada, se eu tiver que parar de comer as porcarias que eu como, aí eu não quero. Se eu tiver que pegar meu telefone e desligar ele 10 horas da noite e colocar na minha escrivaninha, aí eu não quero. Ou seja, eu quero fazer todas as porcarias que eu faço e quero que dê certo. Gente, Einstein já falava, só existe uma loucura no mundo. Você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Então o que é interessante? Interessante que quando a gente vai olhar a relação dos hormônios com aquilo que a gente sente ao longo da nossa vida, a mulher ela tem uma condição muito peculiar, que isso varia ao longo do mês de acordo com o ciclo ovariano.
No começo do ciclo, ela tem um pouco menos de disposição. No meio do ciclo, ela tem muita disposição. No final do ciclo, as coisas meio que se equilibram. Por quê? Porque as taxas hormonais elas vão subindo ao longo desses 28 dias de ciclo em média. Lembrando que lá pelo 14º dia, ela tem um pico hormonal justamente para fazer a ovulação e que depois é controlado pelos níveis de progesterona crescentes. Que é aquele dia que não dá para brincar, tá bom? Não brinca esse dia não. Esse dia é o dia que se você jogar descalço, meu amigo, olha, se é bom de educar criança, porque se você não for, você vai ter que aprender rapidinho, tá? E o que é curioso? Curioso é que nossa musculatura tem uma ai, Luan, vou ler a pergunta do Luan depois. A nossa musculatura ela tem uma afinidade para hormônios específicos, né? Então tudo que é músculo de tronco tem afinidade para hormônios androgênicos, testosterona, DHEA, androstenedione. E tudo que é musculatura de cintura para baixo tem afinidade por hormônio estrogênico, ou seja, estradiol, estrona, progestágenos, né? Então muito do que a gente constrói do que é o quadril feminino vem de progesterona, não vem nem de testosterona nem de estradiol. E esse equilíbrio, ele permite que a gente tenha essa construção rica desse físico. Em relação à testosterona e GH, é outro papo completamente diferente, né? Mas que entenda o seguinte, as pessoas elas têm o formato de físico que elas têm inato, não é uma coincidência, tá? É uma programação genética, mas não por causa necessariamente de um gene, mas por conta da exposição a hormônios. Então o hormônio te dá a tua forma final. E evidentemente, se você muda o que é a tua expressão hormonal, você vai mudar. Não pode brincar com o bombril nesse dia. Fogo no bombril não, só água. Aliás, nem água. Nem brinca. Se você muda o que é a tua distribuição hormonal normal, você vai mudar teu formato físico e muito provavelmente para uma forma que não necessariamente você queira. Bruno Prieira. Acabo de ficar desempregado, mas estar focado no treino me ajuda muito a não deprimir. Bruno, em primeiro lugar, eu espero que você seja recolocado rapidamente num trabalho que você goste, que você trabalhe incansavelmente para que você tenha sucesso e que você mantenha a sua saúde mental ao longo desse tempo todo através do treinamento. Cara, nos meus momentos de maior preocupação e angústia, eu sempre treinei, isso sempre me ajudou. Sérgio Alves, ele escreveu corpo de Bob Esponja é panturrilha de cachorro. Cara, eu li corpo de bode esponja. Tô com um bode na cabeça. Bah. Canela de bode, né? Eliakim. Quarta dia de treino de perna produtivo na vibe de Vivi Winkler. Escutando compilação do Ronnie Coleman. Eliakim do céu. Se você tá na vibe da Vivi Winkler, se você tá assistindo o Ronnie Coleman, rapaz, tua bunda vai dar volta no quarteirão e as coxas, você não vai conseguir cruzar as pernas, negão. Mas é esse que é o espírito. Vamos que vamos. Tu vai sofrer, hein? Só te digo que tu vai... Cuidado com o que você pede.
Nosso Senhor Deus do céu pode ir lá e agraciar. Você quer isso, anjo? Ele desce numa nuvem assim. É? Cara, se eu fosse Deus por um dia. Minha sacanagem ia ser dar para as pessoas aquilo que elas querem. Juro por Deus. Eu ia olhar assim. É mesmo, anjo? É isso que você quer? Pim! Mas assim, de uma hora para outra. O cara acordar e... ia ficar vendo como é que o fulano ia lidar com isso. Eu quero ter, sei lá, 50 de braço. Ah, é, anjo? Tim! Só com os braços assim. Pior que já tiveram essa ideia, né? Igual o Cortella realizando desejo. Você quer 50 de braço? Não. Pera aí. Você quer comer Doritos e acordar com o abdômen tanquinho? Pera aí, ó. Vou mandar uma caganeira pra você, ó. Gente do céu. Se eu fosse Deus com a voz do Cortella. Ai. Amém. Deixa eu ler as perguntas aqui. Vocês estão me atrapalhando. Juízo zero, né? Nilson Santos. 1,77. Tava com 155, tô com 145. Pode tomar creatina. Tome, vai te fazer bem. José Vargas. Ó, perdi um superchat aí. Se você puder escrever depois, me marca aí. Paulo Musi. Pra ver o quê? O YouTube cagou no superchat. Matheus, você me mandou um negócio, eu não consegui olhar, cara. Ontem, pra você ter uma ideia, eu precisava fazer uma coisa... Lá, lembrei. Eu precisava mandar minha dieta pra Gardênia, pra eles mandarem minhas marmitas. Eu não consegui, velho. Eu simplesmente não consegui. E a hora que eu sentei em casa, na cozinha, eu fiquei escrevendo até 11 da noite. Cara, não consegui. Era tanta coisa que eu não lembrei, mas... vou chegar lá. Baiugo. Por que tanta polêmica nos estudos de HMB? Quanto tempo para ver efeito na recuperação? Toma todo dia? Cara, é porque... sabe o que acontece na parte acadêmica? Tem muito estudo que é baseado no estudo e não no conhecimento específico. Por exemplo, conhecimento de causa. Por que um técnico de futebol normalmente é um jogador de futebol? Porque ele já teve naquela condição. Por que normalmente o comandante de uma companhia aérea ele é um piloto? Porque normalmente é um cara que sabe o que um piloto passa, né? E portanto ele tem noção daquilo que é necessário, né? Só que na área acadêmica, às vezes você tem gente que, é verdade, nunca pulou corda, né? Mas faz artigos sobre suplementação em relação ao uso de, sei lá, exercício aeróbio. Ou então, tem gente que quer ensinar como que ganha músculo, mas nunca levantou um halter de 2 quilos. Claro, a gente não pode falar isso de forma generalista, senão a gente está desclassificando as pessoas que têm mérito no que fazem. Mas o que é importante você saber? Tem muita gente que é militante em relação à suplementação. Tem gente que vive para falar que suplemento não adianta, né? Ou então vive para falar que determinado exercício não adianta, ou vive para falar que determinadas formas de treinamento não funcionam, e ela se apoia numa literatura cuja leitura é enviesada. É a história que eu falei para vocês do barco. Pega uma pessoa que nunca andou de barco, que odeia barco. Ela fala o seguinte: você quer ver que eu vou provar que barco é um meio de transporte ruim? Aí o cara pega o barco, põe na Avenida Brasil e fala assim: olha, coloquei o barco na Avenida Brasil, estou esperando ele navegar. Depois de um mês, esse barco não sai do lugar. O que o cara fala?
o cara vira e fala que o barco não é um bom método de transporte porque ele não navegou. É óbvio, animal, né? Ele está no asfalto, né? Coloca ele na água para ver o que acontece. E é muito difícil você, às vezes, avaliar isso. Por quê? Porque, primeiro, você tem que saber de estatística. Segundo, você tem que, sabendo de estatística, decifrar o que é a metodologia. Mas, principalmente, você tem que entender se aquele conteúdo que aquela pessoa criou é a partir de um experimento que ela fez ou se é a partir de experimentos que outros fizeram daquilo que ela entendeu. Entende qual é a diferença? Eu, por exemplo, nunca construí um muro, tá? Mas eu leio lá N artigos de engenharia e eu nunca construí um muro. E aí eu resolvo que eu vou fazer um artigo de engenharia. Eu levanto uma bibliografia, uso uma metodologia e escrevo lá alguma coisa. Cara, em algum momento, aquilo que eu estou escrevendo vai ter uma falha importante que é o quê? O meu desconhecimento de causa. Nunca estudei isso. Isso faz com que... peraí. Ventbook Brasil. Dor aguda na canela, postular corda. No começo era apenas uma agora nas duas. Canelite. Faz tibial anterior. Diego Espinosa. Aeróbio de alta intensidade logo após a musculação atrapalha na hipertrofia? Com certeza, Diego. Você quer fazer aeróbio de alta intensidade, tem que dar 6 horas depois. Não te aconselho nem fazer antes, senão você vai treinar cansado. Tá? Então, terminando esse raciocínio da história, né? Meu pai falava assim: quem sabe faz. Quem não sabe fazer, ensina. E quem não sabe ensinar, ensina a ensinar. Começa a olhar para as coisas que você... para as pessoas que estão falando as coisas por aí. Frase de papai: quem sabe faz. Quem não sabe fazer, ensina a fazer. E quem não sabe ensinar, ensina a ensinar. Vai olhar. E a história, na verdade, ela acontece muito assim. Então, você vai ver, por exemplo, alguns artigos que falam de HM-beta, que falam de BCAA. Eles não têm o menor sentido. Porque se você entende, né, do que se trata exercício, desempenho, alimentação, cara, você percebe que a pessoa ela tem uma visão extremamente limitada e que não condiz com a realidade, né? É que nem aquela história. Suponha que um cachorro mie, mas o cachorro não mia. Não, mas suponha que mie. Não, mas não mia. Não, mas o cachorro tem corda vocal. Então, mas ele late, né? Não, mas e se ele miasse? Não, não mia. Você nunca vai achar um cachorro falando miau, né? Não interessa o que esse cachorro tenha, ele nunca vai miar para você, né? E às vezes a gente vê artigo que é assim, que você olha, supondo que um cachorro mie, então, mas o cachorro não mia. Então sabe, você vai ler artigo, tem que ler com o maior cuidado do mundo, tá? Porque hoje é comum estelionato acadêmico. E infelizmente, você tem que inclusive ver quem que você está lendo. Porque senão, você acaba consumindo de uma pessoa que não é uma pessoa honesta academicamente. Saudade do Pablo Souza. Posso fazer cardio e musculação no mesmo dia? Pode. Depende da intensidade do cardio, né, Pablo? Se for um cardio de baixa intensidade, faz o cardio antes, musculação depois. Faz musculação antes, cardio depois. Se os dois forem de alta intensidade, separa os dois por 6 horas e tá lindo. Mas Saf mandou alguma coisa aqui, já vejo. Yuri Campos. Que tipo de fortalecimento ajuda para tendinite no punho, na região do polegar? Yuri, você está precisando, meu querido, passar com um terapeuta ocupacional, tá? Porque eu tô te pensando como é que eu explico pra você fazer isso. Só que tá tão complicado que se eu tivesse que explicar para eu mesmo, eu não entenderia. Procura um terapeuta ocupacional. Deixa de ser ramelento. Pedro Barroso.
A produção hormonal fica afetada com a perda de um dos testículos em decorrência da orquite? Normalmente, Pedro, um testículo só, ele dá conta de fazer o trabalho de manter a tua função hormonal, normalmente. Então, tem situações de orquite, torção de testículo, câncer de testículo. Muriel Cortina. Hope, e aí, militar? Fui no médico aumentar a dose da fluoxetina e aproveitei para pedir exame de testo. Ele me falou que testo injetado pode dar ruim com remédio. Verdade, Muriel. Por quê? A testo injetável, quando ela faz pico, ela estimula a sua amígdala e você aumenta a sua ansiedade. E se você estiver tomando fluoxetina ou qualquer inibidor de recaptação de serotonina, mesmo que seja inespecífico, né? Você pode fazer um transtorno ansioso misto, você pode fazer uma crise de pânico. Então não é uma mistura boa, viu, parceiro? Supremo do tráfico. Não suar durante o treino aeróbio é normal? É que a sua intensidade não tá legal, né? Larissa Pires. Ah, por isso você perguntou, porque você usa DIU. Isso me atrapalha no desenvolvimento de ganho de massa? Larissa. Atrapalha um pouquinho. Por quê? Porque o DIU que é impregnado de droga, normalmente é impregnado de um progestágeno. Isso inibe a sua função de secreção hormonal normal. Quer dizer que você vai contar com valores menores de estradiol durante o tempo. E, em geral, esse estradiol impacta na sua capacidade metabólica, então fica mais difícil você emagrecer e ganhar massa muscular, né? E, portanto, ele impacta também na sua produção de testosterona, porque se você baixa os seus níveis de LH e FSH, o que começa a acontecer é que você também produz menos testosterona, e por isso você produz menos estradiol. Não tem muito milagre. Agora, o que acontece, Larissa? As mulheres são extremamente diferentes entre si. Então tem mulher que é hiperestrogênica. Então ela coloca um DIU impregnado de progestágeno e nada acontece de ruim. Outras mulheres, elas têm uma produção pequenininha de hormônio, colocam um DIU e vira uma desgraça. Nossa, não teve graça essa piada. Então é muito difícil você estabelecer uma regra. Por isso que o pessoal fala, você é contra ou a favor. Não é contra ou a favor. Cada caso é um caso. Mas se eu tivesse uma mulher, que cuidar de uma mulher, que ela tem uma produção hormonal muito pequena, eu pensaria 2 vezes antes de prescrever um método anticoncepcional hormonal. Porque ela já tem um hormônio muito baixo. E aí, se eu atrapalhar isso, chance de piorar o caso em vez de melhorar. O Mickey 3 tá sem ânimo. Sempre durmo umas 7. 7 da manhã o Mickey 3. Rapaz, você precisa de ordem na vida, hein? Bens a Deus, hein, Mickey? Dieta de recomposição corporal, melhor estratégia para falso magro. Gabriel, eu não sei que nome, quem deu esse nome, mas desculpa, não existe dieta de recomposição corporal, querido, né? Você mudar a composição corporal é a estratégia de qualquer dieta, né? Você está falando, olha, vamos tomar banho de água molhada para ajudar a lavar você, né? Ou então, vamos vender uma água úmida para matar a sua sede, né? A mesma coisa que eu vou fazer uma dieta de recomposição corporal para melhorar. Cara, que falácia, hein, velho? Que tripice. Olha, eu sou especialista em dieta de recomposição corporal. Cara, merece uma cintada nas costas, daquela que é pra marcar mesmo. Mike Ice. Tem uma arnestrusa, sacroiliite, indo treinar a perna. Qual exercício você recomenda? Não sei, você tem que ir num médico e num físio, né, cara? Isso é grave pra caralho, porra.
Você tá indo para treinar. Outra pessoa que merecia uma cintada na costa, né? Só que você merecia com a fivela. Onde já se viu? Você tem uma hernia extrusa, você tem uma sacroileite, que é uma doença inflamatória, e você tá indo treinar em revelia. Cara, por isso que eu falo, todo castigo pra corno é pouco. Porra, velho. Ai, cara. Sabe, eu lembro daquela musiquinha. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho hoje me coloco em perigo. Gente do céu. Porra, velho. Eu tô aqui quase chamando uma ambulância. Uma ambulância e a polícia junto pra prender esse você. Vou descobrir onde você mora. Você vai ver só. Sama Cardoso. Hoje é meu aniversário. Grande coisa. Qual o conselho que você dá pra esse banheiro que tá aqui todos os dias, afinal, banho não tem calendário e horário? Selmo, o conselho que eu te dou, cara, faz dieta e treina. E eu não vou te dar parabéns. Parabéns porque você nasceu. Eu vou te dar parabéns quando você secar, quando você crescer. Aí eu te dou parabéns. Ômega 3 é bom. Continua tomando. Ah, muita gente fraca treina criticando o exercício, né? Gente, quem critica exercício assim, pelo amor de Deus. Aff. Falta de vida sexual não atrapalha de ganho físico, meu. Mas, cadê o sal da vida, né? É ruim. Luiz Fernando foi no Carlos Matos, muito bom. Dependência de Venvança é difícil. Daniel, você vai ter que procurar um psiquiatra, meu. Marcos Jair, bom dia. Sérgio Montanha. Ah, um pouquinho mais complicado que isso, Sérgio. Citoneurin 5.000 semanal. Não vai ser mágico para tua recuperação. Sérgio, eu acho que você desenvolveu porque você nunca interferiu negativamente no teu equilíbrio hormonal. Então provavelmente você aromatizou o que você precisava e por isso você conseguiu desenvolver membro inferior mesmo tendo esse acúmulo de gordura no tronco. Esse acúmulo de gordura no tronco do seu perfil androgênico só é esperado, né? Agora, o que não é esperado é você conseguir ganhar massa muscular com facilidade no membro inferior. Grande Matheus. Estou em crise oriunda de hérnia de disco, agora com dor na perna esquerda e leve dormência no dedão. Cara, você tem que ir pro médico urgente. Urgente, urgente. Quer dizer que a tua hérnia ela tá comprimindo tua raiz nervosa. E por que você tem que ir urgente? Porque o dano neurológico pode ser permanente, velho. Então pode ser que trate a sua hérnia e você perca a sensibilidade do dedão. Pelo amor de Deus. Larga o que você está fazendo, vai para o hospital por um neurocirurgião ou um ortopedista. Gustavo Antunes. Estou com dor na região anterior do cotovelo. Fiz ressonância magnética e ultrassom. E o médico disse que não é nada. Mas segue doendo sobretudo no movimento de supinação do braço. O que fazer? Gustavo, região anterior do cotovelo, tá? Vou supor que é a fossa cubital. Quando você faz supinação. Quando você faz supinação, quem dói é o bíceps. Muito provavelmente você está com uma tendinite de bíceps, né? Pensar outra coisa. É esquisito porque no ultrassom pode ser que não venha alteração, mas na ressonância magnética, uma ressonância de boa resolução, vem líquido, né? Ou vem alteração da densidade da fibra, mostrando que existe um processo patológico vigente lá, tá? Então,
pode ser o supinador, Gabriel, mas o problema é que o supinador, ele é um músculo que tem muita reserva fisiológica, muita. E para você chegar no supinador, o bíceps ele tem que estar muito judiado. E a queixa seria muito maior. Vou te dar um exemplo. Existem algumas cirurgias que a gente corta o supinador. O paciente não sente diferença. Então, um cuidado que você tem que ter na ortopedia é que se você não conhecer o que é a reserva fisiológica da musculatura que você está lidando, você pode achar que pela localização você faz o diagnóstico. E não. Lua Gomes. Lua Gomes está querendo levar uma cintada. Whey vegano. Olha, para mim não existe whey vegano. Não existe pó proteico, né? Que saco esse negócio passar rápido. O que existe é pó proteico, né? Fruto de proteína vegetal. Então, existe isso. Mas, Lua, quando você muda a proteína, né? E uma vez teve uma menina, porque você não sabe o que você está falando, porque eu sou veterinária e é igual. Não, não é igual, tá? Para saber isso, eu não podia ser veterinário, eu tinha que ser nutricionista. O nutricionista estuda isso, que é a biodisponibilidade do alimento. Então, primeiro que o whey não pode ser vegano porque ele é de leite, né? E leite é proteína animal. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, pó proteico, quando você vai para a proteína vegetal, existe uma diferença, né, entre a proteína animal. A biodisponibilidade é menor. E assim, pessoal, tem que deixar de achar que alimentação é religião, é partido político, porque é um saco isso, né? Vem aqueles minion, né? Porque é assim, porque... Cara, não é. Ponto final. Tá? Vegetarianismo é bom se você tem um acompanhamento de um nutricionista. Ponto final. Se não, é perigoso. Acabou de sair uma notícia de uma mãe que foi presa, condenada por homicídio doloso do filho, porque o que ela fez? Em vez de dar leite, ela dá a proteína vegetal para a criança, né? A pessoa fazer isso, né, realmente tem que ir para cadeia. Isso é criminoso mesmo, né? Então assim, tem que tomar cuidado com convicção, porque uma coisa é aquilo que você gostaria que fosse, outra coisa é aquilo que é, né? E entenda, se você não se você não, cara, não sabe separar aquilo que te faz bem, aquilo que você faz, que você quer, por aquilo que realmente aquilo é capaz de proporcionar, aí não dá, aí, né, a gente tem que ter conversa de adultinho, né? Exemplo. Quando eu estava na residência, para eu conseguir passar todos os plantões, eu andava de moto. E assim, eu andava de moto, e moto é mais perigoso que carro. Ponto final. Mas se você dirigir bem, ainda assim, você depende de uma terceira pessoa dirigir bem para não te matar, né? Porque moto, o para-choque é a tua testa. A verdade é essa, né? E o para-choque do carro é mais grosso do que o capacete. Então, não adianta eu ficar lá, porque moto, baita método de transporte. Cara, mas não é mais seguro que carro, ponto final. Então, quando a gente vai para essa parte alimentar, não dá pra gente fazer com que uma convicção que é cultural e não científica, ela seja maior do que aquilo que a gente tem de evidência, tá? O que a gente sabe, né, sobre isso, e que sempre é um tema, causa rebuliço, coceira no fiofó, né? Porque a pessoa sente aquela coceirinha no fiofó e vai lá comentar, porque você... Com vontade.
com muita vontade. Vai tomar um café. Porque assim, a gente tem uma porrada de evidência mostrando que a alimentação não é religião. A alimentação é a alimentação. E a gente fica feliz que as pessoas elas tenham uma orientação que as satisfaça, que as tragam acalento. É importante você fazer uma coisa que você gosta. Mas sabe, parece aquela coisa infantil da criança que se o que é meu é mais legal. Ou então, se é meu é mais bonito. Então, eu sou o dono da bola, se eu não ganhar não brinco mais. Cara, tá bom, isso é uma escolha de vida. Mas se prepara, que um dia vai vir um jagunço que nem eu, vai te dar uma patada na orelha, que você vai perder o rumo. E é chato acontecer isso. Muito chato. Né? Por quê? Porque às vezes a pessoa que te deu a patada também ela não quis fazer isso. Né? Ela só não aguenta ouvir coisa sem noção. Principalmente se fala para pessoas, né, que estão ouvindo e tem uma audiência sensível. Né? Então, por exemplo, esse bando de malinha alimentar que o pessoal solta na internet. Cara, se uma criança vê, se um adolescente vê, eu descobri que tem um monte de banhento criança e adolescente. Pois é, por isso que às vezes eu não falo as coisas que eu gostaria de falar, os palavrão nervoso. Né? Porque eu descobri que eu tenho que dar exemplo, né? Os amiguinhos da minha filha me assistem, esse moleque tem 11 anos. Né? Daqui a pouco eles estão falando de, enfim, todas as anarquias que a gente fala aqui, perfume na linha média, né? E aí, quando um bonitão desse, né, o famoso influencer, ele começa a falar, dieta cetogênica, vegetarianismo, jejum intermitente, sem colocar o que são essas coisas, né, ou sem esclarecer de fato do que acontece quando você faz isso, e fazendo a propaganda de um estilo de vida, principalmente por quê? Porque os caras que são influencers, que vivem disso, né, eles vendem alguma coisa em relação a isso. Eles estão lá fazendo a propaganda de um produtinho, né, cara, é o trampo dos caras. Beleza. Agora, o problema é o seguinte, quando você influencia uma pessoa, você influencia pro bem ou pro mal. E você influenciar pro mal é um custo filha da mãe. Então pensa no adolescente que já tá com essa cabeça bagunçada, e que você vai lá falar para ele que ele tem que ser vegano, ou que ele tem que fazer dieta cetogênica. Imagina um adolescente fazendo dieta cetogênica. Nível de disposição cai, altera a função hormonal, modifica a função tiroidiana, diminui o que é a capacidade de atenção. Gente, essa galera não vai num médico ou num nutricionista para fazer uma dieta cetogênica. Eles vão pegar o que ele viu aqui na rede social e ele vai tentar imitar da cabeça dele. Então, do dia para a noite, o que esse cara vai fazer? Ele vai comer só, sei lá, castanha com alface, né? E de preferência, alguma coisa fácil. Porque imagina, um adolescente e uma criança vivendo na casa de adultos que não seguem aquela orientação, por exemplo, alimentar, e tendo que se virar para ajustar assim. Olha o tamanho da caca que essa galera consegue fazer. Por isso que eu falo para vocês, tem uma responsabilidade muito grande você sentar e falar com as pessoas. E você saber o que você está fazendo. E quando essa galera fala para essa população, e que às vezes, não é nem adolescente, tem gente adulta também que se comporta, né, que às vezes tem uma personalidade um pouco mais frágil, né, e vai buscar uma forma de alimentação, uma forma de exercício, um estilo de vida, achando que aquilo vai trazer para ele satisfação. Essa pessoa se arrebenta por causa de uma dica errada.
Ah, eu quero uma dica. Você quer uma dica? Nunca siga nada que você vê aqui. De verdade. Viu na mídia social? Não segue. Eu prefiro que você não me escute, para você não escutar ninguém, do que você escutar a mim e todo mundo. Por quê? Tô sentado aqui nessa porra todo dia 7 da manhã e eu tô te falando coisa que é do dia a dia de consultório, pensando que você não podia estar sentado lá na minha mesa conversando comigo. Agora, tem a galera que ganha dinheiro para ficar vendendo porcaria para vocês. Tem coisa que é boa? Tem. Mas tem um monte de porcaria, mano. Um monte. Incontáveis porcarias. E mais que isso, infelizmente, tem gente porcaria. Infelizmente. E quando tem gente porcaria, meu, eu não sei o que acontece com essa fascinação que a pessoa, em vez de copiar o que é bom, copia justamente o porcaria. E aí o que acontece? É a pessoa que dá trabalho, é a pessoa que se estrepa, é a pessoa que, de repente, com a ação que ela faz, incomoda as outras pessoas, magoa as outras pessoas, cria problema para as outras pessoas. Sabe, gente, é muito importante esse negócio de você se expor em mídia social. E isso ninguém está pronto para fazer. Por quê? Porque isso é uma coisa que a gente aprendeu, a gente conheceu. 20 anos atrás, eu não falava para essa quantidade de gente que está aqui. Eu falava numa classe para 100 pessoas, 150 pessoas. Eu dava palestra para 500 pessoas, 600 pessoas. Dá uma olhada quantas pessoas estão assistindo. Galera do Instagram, galera do YouTube, galera do TikTok. E tem gente que tem essa mesma penetração, mas não tem um pingo de responsabilidade. Não tem um pingo de juízo. E aí eu fico pensando, cara, o que vai custar para desfazer a quantidade de bobagem que a gente vê? Sabe? E isso é um preço alto para pagar. Isso é... E não é uma coisa que você desfaz assim do dia para a noite. Sabe? Preciso que você entenda uma coisa, tá? Além de profissão, né? Por acaso, minha profissão é médico, né? Eu falo aqui para vocês, e aqui, como aquilo que eu já expliquei para vocês, né? O que vocês estão fazendo aqui comigo? A gente está fazendo companhia, né? A gente podia estar conversando na academia, eu fazendo minha bike de um lado a 100 batimentos por minuto e você fazendo sua bike do outro. É que, por acaso, a gente tem aqui uma interface digital que faz com que eu chegue perto de você. E que, por acaso, a gente tem afinidade. E, por acaso, a gente tem muita afinidade. E aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, a gente, né, encontra congruências que façam com que nos aproximemos, que a gente fique próximo. Mas isso não quer dizer, pessoal, que eu não me preocupe com o tipo de informação que eu estou passando para vocês. À medida que... O que você fala para o seu amigo? Você fala para ele aquilo que é útil. Você fala para ele aquilo que ele vai conseguir usar. Você fala para ele alguma coisa que não vai fazer ele se sentir pior com aquilo que ele está fazendo. Você fala para ele alguma coisa que dê alguma direção, que dê algum sentido. Por quê? Porque seu amigo, né, tá com você todo dia. Então, como a gente sempre tá junto, a ideia é o quê? É eu sempre conversar com vocês coisas que vocês levem pro seu dia, que vocês aproveitem, né? E eu preciso que vocês fiquem espertos logo, porque rede digital tem uma máxima, e quem assistiu aquele documentário da Netflix, né, vai lembrar dessa frase. Quando você acessa um serviço de graça, o produto é você. Então, vocês, nós somos o produto.
Vocês são um produto à medida que vocês estão prontos para comprar alguma coisa. Eu sou o produto à medida que eu gero conteúdo para vocês. Então tem gente que olha isso e fala assim, ó, que legal, vou pegar o Paulo para fazer uma propaganda de guarda-chuva amarelo. Aí eu vou entrar lá no Banha e aí eu vou falar do meu guarda-chuva amarelo, um monte de gente vai comprar. Outros vão falar, olha que legal, eu preciso ter mais Paulos que vão gerar conteúdo. E eu sou uma plataforma, né? E aí eu vou gerar todo esse conteúdo, eu vou levar a relevância da minha plataforma e o pessoal vai buscar mais acesso dentro da minha plataforma para informação. E isso é importante que vocês saibam, que é a diferença de quem está conversando com vocês ou tentando vender alguma coisa. E tem gente que tenta vender alguma coisa por razões financeiras mesmo. É o game. O cara tá querendo te entregar lá, tá querendo te vender, whatever, né? Ele quer te vender um serviço, ele quer te vender uma consulta, ele quer te vender um produto. Nada contra. O capitalismo é assim, né? Agora, o problema é quando a pessoa quer te vender ideia. E a gente vai encerrar nossa live por aqui. Por quê? Porque quando a pessoa quer te vender ideia, ou ela quer te vender que ela é algo que ela realmente não é, algo que ela gostaria de ser, ou ela quer vender a ideia de que a sua vida é ruim e a vida dela é boa, e que você precisa imitá-la. Por que isso é importante? Porque, gente, não é todo mundo saudável mentalmente que fala com vocês na rede, não. Tá? Aliás, eu acho que são poucas pessoas, muito poucas. Grande parte das pessoas, elas querem vender para vocês que elas são algo que elas realmente não representam no dia a dia. Por quê? Porque a pessoa sabe quem ela é. Minha conversa com o Thiago Brunet, ela foi por esse lado à medida que tem muita gente carente que precisa que os outros acreditem nela, já que ela não consegue acreditar em si própria. E aí faz um séquito de gente mal informada e mal posicionada que não sabe nem ao certo o que está fazendo ali. Existe gente que compra que um estilo de vida é melhor que o dele, né, e sai correndo atrás daquilo. E por que eu acho importante a gente falar isso? Porque quando você acha que um estilo de vida é melhor que o seu, você passa a ficar infeliz. Porque felicidade é uma questão de relação. É uma questão de você saber dentro de você que você está vivendo melhor. E isso me preocupa porque quando a gente olha a rede social, a gente não mostra tudo. A gente mostra o que dá para mostrar. Então é impossível que alguém tenha uma vida melhor que você, simplesmente por quê? Porque a tua vida é real. Aquela vida da rede social não é. Aquilo é uma vida cortada, editada e postada de acordo com um determinado interesse. Então sempre que alguém tentar te empurrar um estilo de vida, o que essa pessoa está falando para você é: seja infeliz. Você entendeu que você tem que evitar isso? Você entendeu porque esse pessoal que fica muito... você só pode comer isso. Você só pode treinar aquilo. Você só pode ser assim. Você só pode falar assado. Cara, essa pessoa está literalmente falando que a sua vida não presta. Se tem uma coisa que eu prezo, é a liberdade das pessoas serem felizes com o que elas são. Sabe por quê? Mas é importante a gente falar disso. Sabe por quê? Porque sempre tem um gaiato para querer falar para você o que você tem que ser, o que você não tem que ser. E você nunca tem alguém que vira para você e fala parabéns pelo seu esforço. E a gente não pode ser congratulado somente pelo resultado, a gente tem que ser congratulado pelo esforço, cara, porque senão a gente perde a vontade de fazer. E isso, myself, ele é tão importante
Que isso reflete, por exemplo, no jeito que você cria um filho, cara. Ou o quê? Você acha que seu filho você só vai dar parabéns quando ele conseguir fazer alguma coisa? Você vai esperar para dar parabéns pro seu filho quando ele conseguir um trabalho? Ou quando ele fizer uma família? Ou qualquer outra coisa que você ache que ele deva fazer? E quando você vê o seu filho fazendo alguma coisa que você acha que ele não deva fazer? Mas uma coisa que ele está se pondo de coração, porque para ele é importante. Será que para ele ser importante é menos importante do que é para você? Será que você, como pai, você tem o direito de obrigar essa pessoa, porque seu filho é uma pessoa também, a viver o que você quer que ele vive, não o que ele quer viver, e não o que ele precisa viver? E você entende que numa população tem muita gente querendo que as pessoas vivam o que elas querem que as pessoas vivam e não o que elas querem viver? Você entende isso, cara? Você entende a importância disso? Você condena as pessoas a serem infelizes fazendo aquilo que você gostaria, sendo que nem você sabe se você seria feliz se você tivesse feito aquilo, porque você não fez. Agora, com 40 anos no meu caso, né? Eu olho o mundo de um determinado patamar e eu falo, poxa, eu podia fazer dessa forma. Mas, cara, eu tô olhando isso com 40 anos. Eu não tinha essa ferramenta naquela época. Pode ser que eu não pudesse ter feito daquela forma e eu fiz o melhor que eu pude. E aqui a gente tem uma galera que tá fazendo o melhor que pode, myself. Tem gente que pode acordar e fazer esse aeróbico comigo de manhã. Tem gente que não pode necessariamente, né, ir para uma academia ou fazer alguma coisa extremamente elaborada, carregar 10 marmitas por dia. E você entende por que é um problema a gente vender essa ideia? Porque quando você vende ideias sobre a vida das pessoas, você desclassifica e tira o mérito delas. Isso não se faz. Não se faz. Tá bom? Olha só, 8:06. Preciso treinar. Tá bom? Hoje é quarta-feira. Amanhã é dia de TBT. Quem for voltar a dormir, porque eu sei que tem gente que vai voltar a dormir, volte e descanse. Eu vou fazer meu treininho de posterior de coxa, que eu já sei até que eu vou fazer. Eu vou pegar minha maquininha de flexor unilateral de joelho e vou fazer umas 10 séries de isquiotibial para aquecer bem, né? Aí depois eu vou treinar legal. Lembra? Dia 17 a 20 tem BTFF, pessoal. Então, save the date, 17 a 20 de novembro. Depois eu vou jogar nos stories aí pra vocês como que vocês vão comprar ingresso com desconto. Que aí é o bizu, tá? Ai, ai. Certo? Vamos que vamos. Beijo pra vocês. Ótimo dia. Que frase da camisa, Matheus? O choke. Enjoy a choke. Todo mundo lê coke, né? Como é que fala? É o cacuete, né? Tá acostumado com a marca.